Quem não se lembra do seu Jacques, da novela Senhora do Destino? Aquele senhor vivido pelo Flávio Migliaccio, que passava o dia na praça discutindo como era difícil viver com uma aposentadoria que não acompanhava o custo de vida. O tempo passou, a novela completou mais de 20 anos, mas a preocupação de quem quer se aposentar continua a mesma. Hoje, em 2026, as regras mudaram drasticamente e, para não passar pelo que o Jacques passava, você precisa entender as regras de transição deste ano. É o nosso primeiro vídeo do ano. Quero falar a respeito dos direitos de quem pode se aposentar em 2026. Quais são as regras vigentes neste ano? Bom, começando esse vídeo explicando na verdade que nós tivemos uma reforma previdenciária em 2019, trazida pela Emenda Constitucional 103. E novas regras passaram a ter vigência a partir de 14 de novembro de 2019. Em tese, acabou a aposentadoria por tempo de contribuição, existindo apenas para quem começar a contribuir a partir dessa data a aposentadoria por idade. Mas calma, existe em tese ainda a aposentadoria por tempo de contribuição para aquelas pessoas que não conseguiram se aposentar em 2019, mas já estavam contribuindo para o INSS. E assim existem as regras de transição da aposentadoria por tempo de contribuição, que é a que eu vou falar hoje. Existe também a da aposentadoria por idade. Mas a aposentadoria por idade, houve mudança apenas para as mulheres. A mudança com relação à idade. Mas o vídeo de hoje nós vamos ter atenção com relação às regras de transição da aposentadoria por tempo de contribuição. Vamos falar a respeito da primeira regra que teve mudança. Eu gostaria de acrescentar o seguinte: muitas pessoas ficam assustadas quando veem notícias nas redes sociais, nos jornais, falando que as regras de aposentadoria mudaram, que novas regras foram trazidas pelo governo. Mas calma aí, a história não é bem assim não. Até muitas pessoas vêm até o escritório perguntando se mudou o planejamento previdenciário feito para elas. Na verdade não, porque essas regras elas existem desde a reforma. E nós, especialistas no direito previdenciário, temos ciência disso, que as regras elas são regras de transição e há mudança nessas regras todo ano até chegar ao grau máximo de mudança. Então, a aposentadoria por tempo de contribuição continua exigindo o tempo mínimo de contribuição para mulheres de 30 anos e 35 anos para os homens. Mas a reforma trouxe novas exigências: pontuação, idade mínima progressiva, pedágio de 50% e pedágio de 100%. Ou seja, o que muda todo ano é o degrau a mais que tem que subir nessa escadinha de exigências trazidas pela nova lei. E a aposentadoria por tempo de contribuição da idade mínima progressiva em 2026 vai exigir, esse ano, a idade de 59 anos e 6 meses para as mulheres e 64 anos e 6 meses para os homens. Então, todo ano vai acrescentar 6 meses nessa exigência da idade até chegar ao grau máximo exigido daqui a algum tempo. Tá? Então, para os homens, por exemplo, ano que vem já chega a idade de 65 anos e aí para de progredir essa tabela. Já a aposentadoria por tempo de contribuição por pontos vai exigir, neste ano de 2026, a pontuação de 93 anos para as mulheres e 103 pontos para os homens. Como é feito o cálculo dessa pontuação? Somando idade e tempo de contribuição. Então, a cada ano, sobe um ponto nesse degrauzinho dessa escadinha de exigências. Eu quero falar também a respeito da regra de aposentadoria
do pedágio de 50%. Essa exige uma atenção maior na explicação, tá? Se você estiver anotando aí, então anota que para você ter direito a essa regra, você precisaria estar faltando lá em 2019, no máximo 2 anos para cumprir os 30 anos exigidos para a mulher e os 35 anos exigidos para o homem de tempo de contribuição. Então, se você cumpriu essa regra de ter até 2 anos no máximo para poder se aposentar, aí você vai aplicar sobre esse período faltante mais 50%. Esse período aí a mais é o que você vai ter que contribuir a mais para o INSS. São mais contribuições que terão que ser realizadas para o sistema previdenciário do INSS, o Regime Geral de Previdência Social. E para os homens a mesma coisa, tá? Agora, o pedágio de 100% é a mesma ideia, pagar mais o que falta para se aposentar em 2019. Só que no caso da regra do pedágio de 100%, independe do tanto de tempo que falte para se aposentar. Qualquer tempo que falte vai ser aplicada a regra do pedágio de 100%, ou seja, tem que pagar mais 100% daquilo que faltava para se aposentar em 2019. Agora, preste atenção, essa regra do pedágio de 100%, além de exigir o tempo de contribuição mínimo, o pagamento de 100% a mais do que faltava para se aposentar em 2019, vai exigir também uma idade fixa. Para mulheres, 57 anos. Para os homens, 60 anos de idade. Então, essa é a diferença das duas regras do pedágio. A regra do pedágio de 50% ainda mantém no cálculo o fator previdenciário. O fator previdenciário, ele existia antes da reforma, no cálculo do benefício. Depois da reforma, ele passa a não existir mais, exceto para a aposentadoria por tempo de contribuição do pedágio de 50%. Então, entendeu tudo direitinho? Você se enquadra em alguma dessas regras? Me conta aqui nos comentários que eu vou gostar de saber se você preenche esse direito, se eu conseguir te ajudar aí a entender como que funcionam essas regras. Na verdade, você não precisa se preocupar em decorar essas exigências. Basta entender se você consegue atingir essas exigências, essas condições para se aposentar. Então, hoje, nesse vídeo, eu trouxe aqui as regras de transição da aposentadoria por tempo de contribuição. Existem também outras regras, aposentadoria por idade, aposentadoria especial, aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência, aposentadoria por idade da pessoa com deficiência, aposentadoria dos professores, que tem diferença aí nessas condições, o tempo é reduzido, mas eu vou trazer esses assuntos por vídeos, ok? Então vamos só recuperar o que eu falei hoje, para que vocês possam entender direitinho a regra em que você pode se encaixar para se aposentar nesse ano de 2026, tá? Então, resumindo o que eu falei hoje, eu falei que sobre as regras de transição da aposentadoria por tempo de contribuição, pode se aposentar quem cumprir os seguintes requisitos, tá? Pontos: a mulher, 93 pontos, homem, 103 pontos. Idade progressiva: mulher, 59 anos e 6 meses, homem, 64 anos e 6 meses. Pedágio de 50%, não exige uma idade mínima, mas vai exigir uma contribuição a mais de 50% do período que faltava para se aposentar em 2019, lembrando que teria que faltar no máximo até 2 anos para se aposentar. E, por último, a regra da aposentadoria por tempo de contribuição do pedágio de 100%, que vai exigir a contribuição a mais de 100% do período que faltava para se aposentar em 2019, sem exigir aí um tempo máximo de período faltante, mas vai incluir aí uma idade fixa para que seja cumprida. A idade de 57 anos para as mulheres e a idade de 60 anos para os homens. Aí eu quero ressaltar da relevância de se fazer um planejamento previdenciário
antes de requerer um benefício no INSS. Mesmo que você consulte a simulação lá no site, lá no meu INSS, você consiga entender que você já preencheu o direito por uma dessas aposentadorias, é interessante que você faça o cálculo antes, que você entenda qual é o melhor benefício e qual é o melhor momento para você se aposentar. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês, pode ter uma diferença grande aí em reais mensalmente, e que pode refletir aí anualmente nesse valor e também ao longo da sua aposentadoria, diferenças grandes de valores. Por isso que você deve sempre consultar um profissional da sua confiança, entender qual é o seu direito, qual é a regra aplicável, para você escolher aquela que melhor vai beneficiar você e a sua família, consequentemente. Eu agradeço por você ter me acompanhado até aqui. Espero que você goste, comente aqui qual é a sua dúvida. A sua dúvida pode ser um conteúdo que eu vou trazer aqui no futuro. E deixe aqui o seu like, o seu gostei. O seu gostei é uma contribuição aqui para o canal, para que as pessoas também possam, outras pessoas possam receber esse vídeo. O YouTube precisa entender que esse conteúdo é interessante para você. Então, deixe o seu like, compartilhe, ative o sininho para você receber as próximas publicações. No mais, eu agradeço pela sua atenção e até o nosso próximo vídeo.